Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Eu quero dizer que é uma alegria nesse dia poder compartilhar da palavra de Deus com você, dizer que estou muito feliz porque juntos vamos buscar ao Senhor, vamos pensar na sua palavra, vamos meditar nela, vamos refletir sobre o que ela tem de ensinamento para nós, sobre o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos confrontar. E é uma alegria entrar na tua intimidade, seja no teu notebook, seja na tua Smart TV, no teu smartphone, no tablet, você que está nos vendo hoje. E eu queria dizer que nós, da Igreja Presbiteriana do Jaraguá, estamos muito felizes porque juntos podemos buscar ao Senhor e levar o Evangelho até você. Levar a palavra de Deus até você, mostrando as boas novas do Evangelho para você, para a sua vida e o que Deus quer para você. Não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, faça comentários. E a minha oração é que Deus te abençoe nessa noite, que Deus fale contigo, que Deus seja gracioso com você, que eu seja um instrumento nas mãos de Deus para edificar a tua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor, que és o nosso Deus, que o Senhor que és o Deus forte, o único e verdadeiro, que o Senhor use esse teu servo, Pai, que está aqui falando, para transmitir a tua palavra. Que ele seja leal a ti, Senhor Deus, e que o Senhor se agrade em fazer dele um instrumento nas tuas mãos, Pai. Queremos te implorar também, para quem está vendo e ouvindo essa palavra, que o Senhor, Pai Santo, seja gracioso com ele também, e que o Senhor abra os seus olhos de entendimento espiritual, pois não é só conhecimento intelectual, mas precisa que o Senhor nos abra os olhos, para que o Senhor nos confronte, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos refaça, Pai Santo. Nós te imploramos isso, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. É chamada de uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo. E ele escreve para Tito, um companheiro de jornada dele, que ele amava a Tito, que ele queria muito bem a Tito, e que Tito, para ele, era como se fosse um filho, um discípulo amado, que Paulo deixou aí pelas igrejas, para que ele pudesse evangelizar, edificar, confrontar aqueles irmãos, fortalecer aqueles irmãos, estabelecer líderes locais, que são os presbíteros, e que eles pudessem continuar firmes na fé, firmes no Evangelho, para a honra e a glória do nosso Deus. O texto que nós vamos meditar está em Tito, capítulo 2, e eu vou ler dos versículos 11 ao 14, que diz assim a palavra de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Sempre quando a gente pensa na graça de Deus, a gente pensa nessa segunda parte dessa perícope, que é o termo técnico, a segunda parte desse trecho. A gente sempre pensa na graça como remissão de pecados, e é verdade. A graça é remissão de pecados. A graça é perdão, a graça é salvação, a graça é transformação que Deus nos dá. Mas a graça também, meus amados irmãos, é muito mais do que isso. A graça não é só perdão, não é só justificação, mas a graça também é transformação. E hoje eu queria ver esse texto com vocês, baseado nessa visão, baseado nesse escopo que é a graça como transformadora da nossa vida.
a graça, transformação para as nossas vidas. Há um mês atrás, cerca de um mês atrás, um cantor, hoje em dia evangélico, um músico, hoje em dia evangélico, foi ser entrevistado num talk show, no programa do Danilo Gentili. O cantor foi o Rodolfo Abrantes, e o Danilo Gentili perguntou para ele e quis questioná-lo por que agora ele era tão diferente de como ele era há 20 anos atrás, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Cristo, antes de ser salvo e limpo dos seus pecados, antes que a sua culpa fosse remida, fosse paga, e antes dele conhecer a transformação do Evangelho. O Rodolfo Abrantes foi muito sincero com o Danilo Gentili e chegou para ele e falou, na resposta, ele falou assim: eu tentei ser o que eu era antes, mas eu não consegui. Eu tentei ser o que eu era antes, mas eu não consegui. O tema desse trecho, desse conselho para Tito, é justamente sobre isso. Que nós devemos pregar o Evangelho, levar as boas novas e pregar a salvação, levar a transformação do Evangelho para todas as pessoas, porque essa é a função da igreja. E a função da graça não é só nos salvar, mas também nos limpar e nos purificar de todo pecado e fazer com que eu e você possamos deixar de lado aquelas velhas coisas que tínhamos antes e agora vivemos para Deus, vivemos para Cristo e estarmos juntos dele para sua honra e sua glória. O apóstolo Paulo diz aqui que porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. É interessante a gente pensar aqui e refletir sobre essa afirmação do apóstolo Paulo. Ele não fala aqui que a graça de Deus se manifestou de certo modo especial, mas ele fala aqui, salvadora. Graça de Deus, como eu já afirmei agora há pouco, sempre tem a ver com salvação. Sempre tem a ver com duas coisas. Primeiro, o pecador reconhecer que ele é pecador. Pastor Paulo, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deixa eu ver se você me entende. O Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre a oração, ensinando sobre o hedonismo, sobre o desejo nosso de sermos aplaudidos, o desejo nosso de termos prazer, o desejo nosso de sermos reconhecidos e estarmos acima dos outros. Ele contou sobre duas pessoas que subiram ao templo para orar. Lembrando, o templo de Jerusalém ficava numa colina, então é por isso que subiu ao templo. E Jerusalém também fica numa colina. E Jesus Cristo disse que foram dois homens. Um homem, um religioso da época, batia no peito e falava assim: eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou como os gentios, não sou como os publicanos, não sou como esses homens que estão longe do Senhor. E ele começava a se autoelogiar, ele começava a querer se engrandecer. Ele fazia as coisas para que os outros o reconhecessem como um religioso da época. Naquele mesmo momento, subiu ao templo um publicano, um cobrador de impostos, que era odiado pelos israelitas, porque ele trabalhava para o Império Romano. E esse cobrador de impostos, de joelhos no chão, com o rosto colado no chão, falava assim: "Sê propício a mim, pecador". Ele não se exaltava, ele não pedia nada, ele não se engrandecia, ele não se vangloriava. A única oração dele era: "Sê propício a mim, pecador". Não sei se você para pensar e refletir sobre isso, mas aquele homem, aquele publicano, fez a oração certa: "Sê propício a mim, pecador". Primeira coisa que a graça exige de nós é que nós reconheçamos que precisamos de Deus.
de Jesus Cristo, que nós não temos autossuficiência, mas que a nossa vida depende de Deus. Segunda coisa que a graça salvadora diz aqui para a gente é que nós precisamos também admitir que nós precisamos de Cristo. A primeira, eu sou pecador. A segunda, eu preciso de Cristo. Mas o texto aqui diz que essa graça não se manifestou somente para alguns. E é interessante você parar e pensar sobre isso. A manifestação da graça se dá para todos os que estão naquele momento e todos que tomam conhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Do amor de Deus aos pecadores, como eu e você, que não merecemos nada. Mas a graça de Deus é revelada, é apropriada por aqueles que reconhecem que são pecadores. Mas diz aqui para que o objetivo da graça salvadora. A graça salvadora não é só para que eu e você tenhamos os nossos pecados perdoados, mas ela fala aqui educando-nos. E educar aqui significa colocar na cabeça, colocar conhecimento, significa conduzir a criança naquele sentido mais velho do pedagogo, da paideia, de ser o tutor, de levar alguém para o conhecimento. E ele fala aqui, educando-nos para quê? Para que renegada a impiedade e as paixões mundanas. Interessantemente, nós vivemos numa época, desde Jesus Cristo, e até mesmo desde a época de Israel, do início da igreja lá em Israel, havia pessoas que, mesmo confessando a Jesus Cristo, viviam como, mesmo confessando a Deus e dizendo que amavam a Deus Pai, que já havia se revelado naquela época, e que nós temos a revelação dele desde Gênesis 1, as pessoas viviam de uma maneira impiedosa. Deixa eu ver se eu consigo explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Viver na impiedade é você viver de um modo que você não reconhece no seu dia a dia que Deus existe, que Deus está cuidando de você, que Deus é o Senhor da sua vida. E, infelizmente, meus amados irmãos, há muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, que fazem isso. Como assim? Vou lembrar só do Salmo 34, aliás, Salmo 37, que fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor os teus caminhos. Nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós e Deus nos conduz em todos os momentos. Então, por isso, eu devo manter contato diário, vivo, verdadeiro com Deus, através de oração, através da leitura bíblica. Antes de fazer qualquer coisa, eu preciso pedir a sabedoria de Deus, não para que Ele confirme aquilo que eu estou fazendo, mas para que Ele mostre o caminho que eu devo andar. Para que Ele me mostre o que eu devo fazer, para que eu viva de forma que eu honre a Deus. Eu preciso viver de uma maneira piedosa, agradecendo por tudo aquilo que eu tenho recebido de Deus. Afinal, é Deus que me dá saúde, é Deus que me dá força, é Deus que me dá trabalho, é Deus que dá chuva, é Deus que dá o sol, é Deus quem nos sustenta. Então, quando eu reconheço isso e vivo dessa forma, eu estou vivendo de uma maneira piedosa. Eu não estou tendo uma piedade só na minha cabeça, mas eu vivo no dia a dia. Piedade aqui quer dizer para nós viver a fé que Deus nos deu. Então o apóstolo Paulo diz aqui para nós, educando-nos que para quê? Renegadas a impiedade. E depois ele acrescenta aqui, e as paixões mundanas. A graça de Deus faz com que eu entenda que tudo que eu tenho vem de Deus, e eu tenho um coração grato a Ele. Mas também faz que eu renegue as paixões mundanas. Negar uma vez já seria forte, mas aqui ele aumenta mais, enfatiza mais e diz renegadas as paixões mundanas.
E aqui, meus irmãos, eu vou lembrar de novo aqui do sentido disso. Buscarmos prazer em nós mesmos, buscarmos satisfazer o nosso coração, buscar satisfazer os nossos desejos, vivermos para nós mesmos como se a gente não tivesse um Senhor para cuidar da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Vivemos como se a gente não tivesse que prestar contas a Deus e como que a liberdade fosse alguma coisa para a gente fazer de tudo. Mas liberdade não é para isso. Essa liberdade para fazer de tudo, a gente já tinha antes da salvação. Você podia pecar à vontade, mas agora Deus mudou o seu coração, para que agora você faça o que é certo, para que você viva de acordo com a vontade de Deus. E é renegadas as paixões mundanas. E daí, se você quiser lembrar das obras da carne, de Gálatas 5, muito bem. Prostituição, avareza, porfíria, fofocas e tudo mais, ciúmes, contendas. Se você quiser lembrar da idolatria, muito bem, é isso mesmo. Tirar os ídolos do nosso coração, sejam eles quais forem. Se você quiser lembrar o desejo de agradar os outros, que também é o desejo por prazer, pelo nosso prazer, por sermos bem recebidos, muito bem, pode ser, está valendo. Mas eu queria dizer para você que a graça de Deus nos educa para deixar isso de lado. Interessantemente, esse texto bíblico fala que nos educa, é um processo. Mas Deus quem está conduzindo esse processo. Deus que vai fazer esse processo. E aí eu me lembro de um outro texto do apóstolo Paulo lá em Filipenses. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Aliás, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Nós temos essa certeza que a graça de Deus, como o Rodolfo falou na entrevista para o Danilo Gentili, nos transforma, nos arranca da impiedade e nos arranca das paixões mundanas. Ela nos transforma, ela nos refaz, ela faz com que a gente seja outra pessoa, porque agora nós queremos viver para Deus. E é isso que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui. Vivamos o presente século, sensata, justa e piedosamente. Veja só a antítese, a oposição que ele faz aqui. Antes nós vivíamos a impiedade. Começou falando na impiedade. Agora nós vamos viver de forma piedosa, reconhecendo a Deus e vivendo para Deus todos os dias da nossa vida. Ele falou de paixões, e eu deixei de lado um pouco disso, né? Paixões mundanas. Quando a gente fala que uma pessoa está apaixonada, ela só pensa na outra pessoa. Quem está apaixonado só pensa na outra pessoa, só pensa em agradar a outra pessoa. E nós antes éramos assim. Só pensávamos no pecado, só pensávamos em agradar a nós mesmos, só pensávamos fazer o que o curso desse mundo diz que é certo. Vivíamos na insensatez, nós não tínhamos bom senso. Vivíamos de uma maneira injusta. Mas agora, nós vamos começar a viver de uma maneira, nesse século, hoje. E esses dias eu estava comentando com alguns amigos que eu nunca aprendi a viver tanto um momento que nós vivemos, né? O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, fala assim, basta cada dia o seu mal, né? Um pouquinho antes ele falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos que viver bem o hoje, plantar para o amanhã, mas nós vamos viver o hoje. E esse texto fala que nós temos que viver de maneira sensata, justa e piedosa hoje. Então a graça de Deus transformadora faz com que eu e você vivamos de uma maneira
santa, justa, piedosa e sensata hoje. O que é isso hoje? O que nós podemos chamar de viver de maneira sensata, justa e piedosa hoje? Podemos começar a falar sobre algumas coisas. Podemos lembrar que eu e você não somos mais só de nós mesmos. Eu e você somos de Deus, então temos que viver para Deus. Mas, no tempo que nós vivemos, significa que eu e você devemos amar o nosso próximo, como nós mesmos. Significa que eu e você, aliás, como nós mesmos não, como Cristo amou a igreja, como Cristo nos amou. Significa que eu e você precisamos cuidar daqueles que têm necessidades físicas, emocionais, de saúde, nós precisamos cuidar deles. Significa que eu e você temos que viver para honrar e glorificar a Deus. E o motivo para isso está aqui, nos versículos 13 e 14. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O nosso sentido de viver de uma maneira justa, piedosa, verdadeira, santa, é porque nós temos a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. E a nossa esperança é essa. Não uma esperança no sentido de que nós não sabemos se vai concretizar ou não, não. Nós sabemos. Nós temos essa certeza. Jesus Cristo vai voltar. E nós temos que viver baseados nisso, sabendo que Ele vai voltar. Vai voltar, e foi para isso que Ele nos salvou, para que nós sejamos zelosos de boas obras. A graça de Deus nos transforma para que eu e você sejamos um povo que abençoa os outros, que é sal e luz nesse mundo. Um povo que leva o Evangelho através daquilo que proclama. Um Evangelho que através daquilo que vive. E um Evangelho que abençoa os outros irmãos. Os irmãos e as outras pessoas cuidando das suas necessidades. O que eu posso tirar desse texto para a minha vida hoje? São 4 ou 5 lições que eu posso tirar desse texto hoje para a minha vida. Primeira lição que eu tiro desse texto aqui é que Deus me salvou. Deus nos salvou, Deus quis nos perdoar dos nossos pecados, Deus nos escolheu e Deus fez com que eu e você agora sejamos dele. Essa é a primeira lição que eu tiro desse texto para a minha vida e eu quero que você tire essa lição também para a sua vida. Tenha certeza disso. Você é salvo. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, se você reconhece que precisa de Jesus Cristo na sua vida, você já é salvo. Você não precisa temer o seu futuro. A esperança que ele fala aqui é que quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ter a nossa salvação concretizada de uma vez por todas. O último andar e o acabamento da nossa salvação vai ser completado, mas o edifício já está sendo construído. Nós somos salvos. A segunda certeza que eu tenho aqui, para mim, a segunda lição que eu tiro desse texto para a minha vida, é que eu e você, Deus nos salvou e a graça de Deus transformadora faz com que nos educa para renegar aquelas velhas paixões que antes desagradavam tanto a Deus. Agora, Deus quer que eu e você sejamos novas pessoas. Deus quer que a gente deixe de lado, é a parte negativa. A segunda lição é a parte negativa, é a proibição. Deus nos educa, Deus transforma o nosso ser. A graça de Deus transforma o nosso ser, nos capacita para deixarmos de lado aquelas velhas coisas. Pastor, é um processo, e esse processo demora quanto? Nós só vamos estar prontos lá no céu. Mas há coisas que a gente vai ver no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios, fala assim,
Antes eu era moço, antes eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Agora não penso mais. Nós vamos com o tempo deixar de lado aquelas velhas coisas. Nós vamos falar como o apóstolo Paulo falou aos filipenses. Eu considerei tudo como um refúgio. Refúgio são aquelas coisas que a gente usa na fabricação de algo. Aquelas sobras que não prestam para mais nada. Porque tudo que sobra a gente e dá para aproveitar, a gente aproveita. Mas refúgio é isso. É tudo aquilo que não dá para aproveitar mais nada e vai ser jogado fora. Nós devemos jogar fora a impiedade e as nossas velhas paixões pelas coisas do mundo. Mas a terceira lição aqui é a positiva. A graça transformadora faz com que eu e você sejamos educados, sejamos preparados para ser o cidadão dos céus. Quando eu penso nisso aqui, eu penso que esse é o projeto de Deus para nós. Porque a palavra de Deus diz que eu e você, lá o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, que eu e você somos salvos e trabalhamos na igreja, ajudamos a igreja. A igreja é um dos agentes de transformação de Deus para que nós cresçamos à estatura de Cristo. Jesus Cristo mora nos céus. Eu e você também vamos morar nos céus. Deus quer nos preparar para sermos cidadãos dos céus. Mas ser cidadão do céu já começa agora, nesse presente século. A graça de Deus faz com que a gente viva de maneira sensata, justa e piedosa. Jesus Cristo, quando falou sobre o candeeiro, ele disse que ninguém acende um candeeiro para colocar debaixo do alqueire, para esconder. Nós também somos transformados por Deus para ser luz aí fora. Onde quer que a gente viva, nós devemos ser luz. Esse é o desejo de Deus. É isso que Deus quer com você, meu irmão. Deus não quer que a graça de Deus só te salve, mas Deus quer que a graça de Deus seja transformadora na tua vida. Deus quer que você reflita a grandeza dele. E Deus tem poder para isso. E Deus vai usar todos os meios para que isso aconteça na sua vida. A quarta lição, ela fortalece a nossa esperança que Jesus Cristo voltará. Nós temos que ter uma certeza. Jesus Cristo em breve voltará. Quando? Não sei. Mas por não saber, é que eu devo viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Porque logo, logo ele voltará. Isso me faz lembrar o cuidado que nós devemos ter com as nossas casas. Nossas casas precisam estar sempre arrumadas. Porque de repente pode chegar alguém, pode chegar uma visita e vai ver se nós somos pessoas arrumadas ou não. A mesma coisa conosco hoje. Jesus Cristo está por vir. Nós temos que ter esse sentido de urgência e essa verdade dentro do nosso coração. Não dá para ficar pensando simplesmente em eu tenho tempo para me acertar, eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para colocar a minha casa em ordem. Não, é hoje. É hoje. Essa é a certeza que nós devemos ter. A Bíblia fala que Jesus Cristo virá como um ladrão. Não que ele vai roubar. Não, isso aí é com o inimigo. Jesus Cristo veio para nos salvar, nos transformar. E ele vai ele vai se colocar no seu trono visível de glória para que todos o obedeçam. A última parte, a última certeza que eu tenho aqui, a última atitude que eu devo ter, está aqui no final do versículo 14. É que eu sou povo de Deus, exclusivamente dele. E devemos ser zelosos por boas obras. É interessante
que muitas vezes a gente faz algumas aquisições na nossa vida e as pessoas perguntam: por que você comprou aquela ferramenta? Né? O homem tem muito disso. Se for uma pessoa que gosta de cozinha, vão perguntar para você: por que você comprou aquele utensílio? E muitas vezes você fala assim: eu não sei, eu gostei. Conosco não é assim. Deus quer que Deus nos amou, é verdade, mas Deus quer que eu e você sejamos instrumentos nas mãos dele, sejamos bênção nas mãos dele, e sejamos, para a sua honra e glória, um povo zeloso de boas obras. Eu quero te desafiar hoje a pensar na graça de Deus não somente como perdão pelos seus pecados, mas eu quero desafiar você hoje a pensar na graça de Deus como instrumento de transformação de Deus na tua vida. Vamos orar? Pai, nós pensamos um pouquinho aqui, Senhor Deus, sobre como é a tua graça transformadora e como a tua graça transforma todo o nosso ser e todo o nosso viver, Pai. Nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor abençoe a mim e abençoe os meus irmãos, aos meus amigos, a quem está nos ouvindo hoje, para pensar e refletir sobre o que é ser salvo, Pai Santo, e como que Deus age na nossa vida e como o Senhor age na nossa vida, Pai. Como o Senhor quer transformar a nossa vida, Pai, através da salvação e do sacrifício de Jesus Cristo. Um sacrifício que não fica somente, Pai, tão somente, na questão do perdão, mas é um pacote completo, Senhor Deus, onde o Senhor quer transformar a nossa vida, Pai. Senhor, sabemos que temos parte nisso, e nós queremos cumprir essa parte para a tua honra e tua glória, Pai. Queremos ser bênção nas tuas mãos, queremos, Pai Santo, ser homens e mulheres que seguem ao Senhor, Pai Santo, que te servem, que te buscam e que são transformados pelo Senhor, Pai Santo. Nos confronte, Pai Santo, nos refaça e faça com que eu e meus irmãos sejamos realmente para a tua honra e tua glória. Faz isso, Pai, nos abençoa nessa semana que teremos, nos proteja, Pai Santo, dessa doença, da Covid, Pai Santo, e que se algum de nós for contaminado com ela, Pai, que o Senhor nos dê graça de sermos curados, Pai. Abençoa também, Senhor Deus, a todos aqueles que estão passando por outras necessidades, Pai. Abençoa o nosso país e o mundo, faz com que o Senhor nos dê uma vacina para essa doença, Pai. Nós te imploramos isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, e foi um prazer pensar na palavra de Deus com você hoje. Deus te abençoe.